Caiu. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje falaremos especificamente de um anime sobre a história que mudou tudo em One Piece. Então, meu amigo, já roda a vinheta. Por conta do vídeo de Hunter x Hunter que eu fiz recentemente, foi muito bem, deu pra perceber que vocês gostam desses vídeos focados em uma cena, focados em um personagem, em um momento, em alguma coisa. Então, teremos uma série de vídeos falando sobre arcos de anime, sobre, enfim, trechinhos específicos, como isso afetou toda a história, alguma coisa que seja interessante e tenha alguma coisa pra falar. Começaremos então com One Piece, um trecho dentro do arco do East Blue, ali do episódio 31 até o 44. Então não são grandes spoilers, e caso você não tenha assistido One Piece, acho que vale a pena assistir esse pedacinho para depois assistir esse vídeo, mas mesmo assim, vamos lá. Esse mini arco, pra mim, é o momento que fez com que eu gostasse de One Piece de verdade. Já comentei isso algumas outras vezes e eu acho que bastante gente concorda. Porque a gente tem várias coisas que são a base de One Piece expressas aqui pela primeira vez. Tanto na questão estrutural do arco em si, quanto na questão da mensagem, dos personagens e o estilo narrativo de One Piece. Ele começa emendado no final da história do Sanji, no Baratie, quando a Nami rouba o Going Merry e some. Some em direção a uma ilha que era dominada pelo Arlong. Enfim, o restante da tripulação do Chapéu de Palha vão atrás da mulher para tentar entender o que aconteceu e por que ela sumiu. E antes de chegar na ilha, a gente tem a primeira vez da divisão completa dos grupos do Chapéu de Palha, que foi muito utilizada até os dias de hoje. Eles iam chegar na ilha, estavam indo em dois barcos diferentes. O Ruffy e o Sanji em um, o outro tinha o Zoro, o Usopp e o Johnny, e enfim. Antes de chegar na ilha, esses três mesmos se separaram, aí depois o Sanji se separou do Ruffy, e toda aquela coisa que vem a ser utilizada sempre. De um ficar espalhado num pedaço da ilha, outro em outro, cada um ir descobrindo uma parte da história para que isso seja contado pro espectador. E com isso a gente tem grandes revelações e plot twists que vão desde o comecinho ali. Primeiro, já no primeiro episódio, a Nami é uma traidora. A Nami traiu todo mundo e pertencia ao bando do Arlong. Então ela é uma pirata, ela é uma pessoa gente ruim, embora ela dissesse que odiava piratas o tempo todo e fingisse, de certa forma, ser amiga de todo mundo. E então entramos na construção de universo, na construção de motivação e dos próprios personagens em si. A gente começa a descobrir a verdade sobre aquele mundo. A ilha foi dominada pelo Arlong, que chegou muitos e muitos anos atrás, exigindo taxas pela vida das pessoas que moravam naquela ilha. E como isso está relacionado ao passado da Nami, ela era criança, vivia junto com sua irmã e com a Merry, ela teve seu trauma porque a mãe se sacrificou pelas duas filhas para que elas continuassem vivas, para que elas continuassem naquela ilha, e depois disso ela entrou pro bando do Arlong. Então, a gente tem um contraste inicial da Nami ser uma traíra, dela ser uma pessoa muito gente ruim, maléfica, fingiu que matou o Usopp, fez um monte de coisa lá no Arlong Park, mas a gente começa a descobrir a verdade. A gente entende que isso era tudo mentira, que ela teve um passado fudido de triste, e por isso ela arquitetou esse plano para conseguir dinheiro e dar tudo pro Arlong em troca da vida das pessoas da vila. Até aí, ótimo. E temos um outro elemento novo a ser adicionado em One Piece. A Marinha. A Marinha foi uma coisa que apareceu no comecinho dos primeiros episódios, quando tinha o Morgan, mão de machado. Ele era meio valentão, meio esquentado, não sei o quê, de certa forma corrupto, mas não era uma coisa muito absurda, não era um negócio asqueroso e nojento. Então temos o Capitão
Nezumi não sei o que é aquele cara de rato. Esse cara aparece já nesse arco no comecinho, mas aqui nesse episódio, quando a gente descobre a verdade sobre a Nami, é que ele age de verdade. A mando do Arlong, combinado com aquele tritão maldito, ele vai no pomar, na casa da Nami, e começa a vasculhar em busca do dinheiro. O dinheiro que a Nami juntou durante 15, 18, 20 anos de vida, durante sua vida inteira. 相手が海賊なんだ。咎めるつもりはない。だが、泥棒は泥棒だ。よって、お前が盗んだ金品は、たった今、すべて、我々政府が預かり受ける。さあ、盗品をすべて差し出せ! Marinheiro esse que deveria proteger a população dos piratas. O Arlong tá atazanando essa vila durante muitos e muitos anos. A função desse capitão era cuidar daquele pessoal, cuidar daquele pedaço, destruir os piratas, mandar eles pra longe. Mas não, ele é totalmente corrupto e segue mancomunado com o Tritão. 構わん、金は金だ。このうち3割は俺のものだ。 Com isso, temos aquela cena linda que eu considero uma das mais bonitas de One Piece, que é a Nami em desespero no chão e depois a caminhada pro Arlong Park. Nami caída, desesperada, com a faca na mão, enfiando a faca no próprio braço de tanta frustração que ela teve ao perceber que ela foi enganada depois de 20 e tantos anos, mesmo com o Arlong dizendo que, enfim, ele sempre cumpria as promessas dele, não sei o quê. 1億ベリーはもうすぐ貯まるわ。当然だ。金の上の約束を破るくらいなら腹切って死ぬ方がマシだ。俺はそういう男だぜ。 O Tritão foi lá e passou a perna nela. Ela frustradíssima, ela não quer envolver ninguém, ela queria lidar com todos os problemas sozinha e fazer com que a vila fosse liberta, mas não deu certo. Então, no seu último instante, no seu último grito, no seu último choro, ela pede a ajuda do Ruffy e o Ruffy ajuda prontamente. E a partir desse momento, o que eu mais gosto são as simbologias. Tem a que é muito clara, do Ruffy deixando o chapéu com a Nami, já que o chapéu era seu tesouro precioso, que ninguém podia tocar. Ele deixou com a pessoa que ele confiava, para depois pegar de volta. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem, ou esquecem, na verdade. O Ruffy ajudou a Nami, o Ruffy fez tudo aquilo por ela, pensou em tudo, mas ele não sabia do passado dela. Não é que ele não estivesse presente quando contaram, não sei o que, ele ignorou. Quando a irmã da Nami foi contar tudo o que tinha acontecido pela vila nos últimos 20 e tantos anos, o Ruffy foi embora. Porque simplesmente não importa pra ele. Ele acredita na Nami, ele confia nela como companheira e ele quer salvá-la apenas por isso. Não importa que o passado dela foi triste, que aconteceu, não sei o que, não importa. O que ele vai fazer, o que ele quer fazer é a mesma coisa. ほらいい。おい、あいつの過去になんか興味ね。どこ行くんだよ、ルフィ。散歩。いや、散歩ってお前、話聞かねえのかよ。いい。 Isso é interessante porque a personalidade do Ruffy é muito simplista. Ele simplesmente faz o que ele precisa fazer, o que ele acha que ele deve fazer e vai lá e resolve. Mas por a gente ser espectador e acompanhar toda a história, a gente não para pra perceber que talvez os personagens não saibam dela. Que foi o caso do Ruffy. E já chega o Ruffy puto dando socão no muro, depois daquela caminhada linda com a trilha sonora. Aí ele vai lá dar um murrão na cara do Arlong e tem uma luta que se estende por muitos episódios, talvez esse seja o maior erro desse arco. Ele cai na água, fica lá enrolando, aí vai o Zoro, aí vai o Sanji, vai não sei o que. Se enrola bastante porque a Toei Animation. Mas no finalzinho de tudo tem uma coisa muito bonita também. Quando o Ruffy sobe pra dentro do Arlong Park, junto com o Arlong, lutando um contra o outro, ele cai dentro do quarto da Nami. E lá ele observa as coisas. Você, ele é o Ruffy é muito mais, ele é não muito mais, mas ele é um pouco mais complexo e profundinho do que parece ser. Ele olha e percebe, puta, escrivaninha dentro de um negócio desse, com certeza é da Nami. Um monte de papel, um monte de mapa, um monte de coisa. Aí ele percebe que é da Nami, o Arlong vai lá e confirma isso, e ele pega a caneta da Nami, tá cheia de sangue. O Arlong fica falando um monte de coisa, mas o Ruffy só travou, observando o sangue, e fica ali quieto. 世界は俺の帝国になる。その足がかりがこの島であり、
イーストブルーであるわけだ。てめえにこれほど効率よくあの女を使えるか。E depois disso, uma fúria gigantesca saindo de dentro dele por perceber que a companheira, a pessoa que ele acreditava, a pessoa que ele gostava, passou por tanto sofrimento, olhando apenas uma caneta com sangue. Novamente, ele não sabia do passado da Nami, só o que o Arlong acabou de dizer pra ele ali na frente, sobre ela ter escrito vários mapas, não sei o que. Mas, com apenas alguns resquícios, ele deduziu o que teria acontecido durante a vida dela inteira e se enfureceu. なんだ、切り鉢がピクリとも動かねえ。Por isso, ele gasta mais tempo ali dentro destruindo o quarto, destruindo os móveis, destruindo os mapas, destruindo todos os papéis, tudo que significava para Nami ficar atrás. Significava a coisa que ela queria abandonar, o quarto que ela nunca mais queria entrar, os papéis que ela não queria escrever, tudo aquilo foi destruído pelo Ruffy, simplesmente pela simbologia. Mesmo que ele estivesse correndo risco de vida lutando contra Arlong, ele preferiu focar em destruir as coisas. E no final das contas, ele ergue o seu pezão lá pra cima e desce um golpe destruindo o Arlong Park por completo. Naquele momento ele nem estava tão focado em lutar e destruir o Arlong, mas destruir aquilo que prendia a sua navegadora. E com isso, com a análise desse arco, com o jeito que ele funciona, você consegue entender One Piece no geral. Seja as intenções dos personagens, as personalidades, o estilo de descrição daquele universo, como eles abordam e mostram os segredos do mundo, e principalmente sobre o protagonista. Por mais simples que pareça, tem alguma camadinha. E esse vídeo vai ficando por aqui, focadíssimo em uma coisa. Eu quero saber se vocês gostam mesmo. Enfim, o outro vídeo teve views, não sei como é que vai ser esse aqui. E eu quero saber se vocês gostam e o que vocês gostariam de ver. Especificamente de arcos, alguns personagens, não sei o que lá. Tem bastante coisa que eu quero falar sobre, então dá pra pegar esse tempinho, 10, 12 minutos, e falar sobre uma coisinha só, dá pra desenvolver bastante, certo? Vejo vocês na semana que vem. Mentira, me segue no Twitter. Ah, olha só, tá aparecendo aqui do lado, relogito, segue no Twitter, tem muita coisa bonita. E só isso mesmo. Tchau.